Olá, boa noite. Essa videoaula vai ser sobre resenha crítica. Como fazer uma resenha crítica? É importante saber que a resenha crítica é um gênero textual informativo. Ele é descritivo e opinativo. Ele é geralmente sobre alguma obra, livro, artigo, filme, série, peça teatral ou até mesmo de uma exposição de arte. A função da resenha é expor considerações pessoais sobre o objeto analisado. Esse tipo de texto é muito utilizado em faculdades e nas escolas também, mas ele é mais utilizado geralmente nas faculdades mesmo. Nas escolas é mais utilizado o resumo, porque o resumo é mais fácil também. A estrutura da resenha é a seguinte: introdução, desenvolvimento e conclusão. É importante a gente saber a estrutura de uma resenha crítica, porque assim a gente faz uma resenha crítica melhor. Na introdução da resenha crítica, nós devemos colocar o título da obra. Se houver um subtítulo, ele deve ser colocado também. O ano de publicação. Deve ser colocado o nome do autor também, se tiver o nome, se tiver a nacionalidade do autor, se tiver a data de nascimento e de morte do autor, e algumas características que o destaque. Deve ser colocado também o tema da obra, deve ser colocado o tema central levantado pelo autor da obra e que será apresentado na resenha. Agora nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte mais importante da resenha crítica, porque é nele que fica a maior parte do texto, a maior parte da resenha crítica. Os argumentos e a opinião do resenhista fica exposto bem nessa parte do texto. As resenhas críticas, no desenvolvimento da resenha crítica, deve ser colocado a opinião, né, do resenhista, e deve também o resenhista deve embasar a sua opinião dele em argumentos, porque a partir desses argumentos ele confirma, ele valida a opinião dele, porque o objetivo do resenhista é influenciar e convencer o leitor. O resenhista ele pode influenciar negativamente ou positivamente o leitor. Na conclusão da resenha, como boa parte da resenha já foi feita no desenvolvimento, né? Como boa parte da resenha foi feita no desenvolvimento, a resenha fica mais como um fechamento do texto mesmo. Na conclusão, a gente deve colocar, sintetizar as ideias e fechar o texto. E importante ressaltar também que na conclusão a gente não deve colocar, essa parte não deve ser muito grande, essa parte deve ser pequena. É importante ressaltar que uma boa conclusão deve ter, para eu fazer uma boa conclusão, eu devo responder as seguintes perguntas: quais são os pontos negativos e positivos da obra? A segunda pergunta é: a obra e o tema são relevantes no contexto atual? A terceira pergunta é: aqui geralmente os resenhistas... Não, a terceira pergunta não. Na conclusão, alguns resenhistas preferem deixar a opinião deles mesmo. Não, o resenhista pode deixar a opinião dele no desenvolvimento.
Mas alguns resenhistas preferem no desenvolvimento fazer um resumo da obra, falar sobre os acontecimentos principais na obra e deixar a conclusão para falar se gostou ou não da obra. Se fala, eu gostei dessa obra por causa disso e daquilo. Inclusive, eu acho esse um caminho melhor, você colocar resumir, colocar os acontecimentos principais no desenvolvimento e deixar a conclusão para você colocar a sua opinião. É importante também falar que existe uma diferença entre resenha crítica e resumo. Muita gente pensa que resenha e resumo são a mesma coisa. Inclusive, eu mesma pensava isso, que resenha e resumo era a mesma coisa, mas eles não são a mesma, eles são muito parecidos, mas não são a mesma coisa. Eu vou falar das características da resenha e das características do resumo, porque aí vai ficar mais claro a diferença entre os dois. As características da resenha crítica, na resenha deve constar um cabeçalho, o nome do autor, a data da publicação e o nome da obra. Deve constar também informações sobre o autor, a gente deve colocar de forma breve as informações como a nacionalidade, a data de publicação. Na resenha crítica também tem um resumo. É aquele resuminho que eu falei que deveria fazer no desenvolvimento. Esse resumo, ele deve ter ideias e partes principais da obra, inclusive caso se houver, especificar quantos e quais são os capítulos. Outra característica da resenha crítica é que ela tem comentários e julgamento dos resenhistas. Como eu disse, ela tem, geralmente na conclusão, os resenhistas colocam a opinião deles sobre a obra na conclusão. E também, e por último, a última característica é recomendações dos resenhistas. Eles acabam recomendando outras obras, outros filmes, outros livros para os leitores lerem, que pode ser parecido com esse que ele fez a resenha. Agora eu vou citar as características do resumo. Características do resumo. Deve conter referência à obra que será resumida. Essa referência, ela geralmente precede o texto. Outra característica seria ressaltar o objetivo, o método, os resultados e conclusões do documento. Retirar elementos redundantes e aspectos irrelevantes. Como a maioria dos textos, em textos grandes geralmente, às vezes o autor acaba sendo meio redundante. O que seria esse redundante? Seria você ficar falando várias vezes a mesma coisa. Então, no resumo, quando a pessoa que está fazendo o resumo percebe que o autor está sendo redundante, né, está sendo repetitivo, ele não escreve o texto. Agora, deve também selecionar as ideias principais. Inclusive, na época que eu aprendi a fazer resumo, isso ficou na minha mente, que todo resumo deve ter as ideias principais. O texto deve ser escrito em prosa, não deve ser produzido em tópicos. Como vocês viram aqui, esse vídeo está sendo produzido em tópicos. No resumo, eu não poderia fazer isso, eu não poderia produzir ele em tópicos. O resumo, ele deve ser feito em prosa, ou seja, ele deve ser um texto corrido. Ele deve ser um texto fluido. Usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa.
Ou seja, eu não posso falar, eu acho que o personagem estava meio triste. Ah, eu acho que o personagem principal é chato. Eu não posso falar dessa maneira num resumo, porque aí não seria resumo mais. Em suma, nós podemos dizer que o resumo ele se caracteriza por ser seletivo, objetivo, isento de comentário e julgamento de quem o produz. Já na resenha crítica, é totalmente o oposto disso que eu acabei de falar. Na resenha é apresentada a opinião do resenhista. Enquanto no resumo eu apresento as informações principais e escrevo esse texto na terceira pessoa, na voz ativa, na resenha eu escrevo o texto na primeira pessoa e coloco a minha opinião sobre a obra. No resumo isso jamais pode ser feito, colocar o texto, fazer o texto a partir da minha opinião. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção.